sabe, até nesse também. Não tem problema não. Mas vamos pro Marcão, pro Marcos Vinícius. Já foi? Já foi? Gente, um beijo. Estamos entrando. Já foi. Meio-dia, que já era para a gente estar terminando, né? Mas vai ser bem rapidinho. Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar com as mãos quebrantadas e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Todos os algemados e adorar quando aceita pelo Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus vai consolar todos os que choram e amor sobre os que presente para
fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalho de justiça. Ah, minha gente, eu só gostaria de, bem, primeiro dizer que nós estamos entrando a esse horário online. Vigília. Pois é, isso é uma vigília matutina, porque nós tivemos um momento muito rico, muito gratificante aqui, de troca, de conversa, daquilo que vai espontaneamente surgindo das nossas conversas, naquilo em que a gente vai tratando e considerando as coisas aqui. Todavia, eu quero pegar de tudo que nós passamos aqui, de tudo que nós conversamos, eu quero colocar aqui uma proposta para a gente pensar, porque nós estamos vivendo tempos, sobretudo a partir dessas eleições, e muito do que a gente conversou aqui tem um pequeno recorte que representa aquilo que estava no meu coração para falar agora aqui nesse momento. E nessas eleições eu tenho visto muita gente citando Bíblia para poder legitimar os seus próprios argumentos. Algumas situações absolutamente confusas de pessoas que olham para a Bíblia como um livro sagrado, na medida em que elas abraçam um dado pressuposto e debruçam sobre ela inúmeras interpretações a partir desse pressuposto. E inúmeras vertentes já fizeram isso com a Bíblia. A teologia da prosperidade é uma. Ela pegou a Bíblia e lançou aí até a Bíblia de estudo financeira, né? Já viu essa brincadeira? Tem assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda no rodapé assim, você vai ser rico. Isso! É nessa vibe. Quando o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor e nada te salvará, nada te faltará. Na nota de rodapé da Bíblia de estudo financeira diz que ali é uma comprovação contundente de garantia do Criador relativo à sua prosperidade, né? Financeira, diga-se de passagem, né? Então, parte-se de um reducionismo arbitrário, né? Por exemplo, a teologia da libertação, também ela entra com uma forçação interpretativa a partir de um paradigma interpretativo. Vão surgindo várias teologias no decorrer da caminhada. A mais antiga é a teologia moral de causa e efeito. E a teologia moral de causa e efeito. A mais velha. Né? Que é a mais moderna, a teologia do coach. E agora a teologia do coach. Agora temos aqui a contribuição, a teologia do coach, onde Jesus deixou de ser Senhor e virou coach. Né? Jesus está o tempo todo perdendo o senhorio, ora para virar líder, ora ele vira coach, ora ele vira pajé, ora ele vira um Olavo de Carvalho, representante da direita, ora ele vira, quem é um representante da esquerda aí? Da esquerda. Mário Sérgio Cortella. O Mário Sérgio Cortella, representante da esquerda. Agora então, com essa leitura fragmentada, se estabeleceu novamente a corrida
pelo conhecimento intelectual da Bíblia, como que numa leitura seletiva, a título de ir ceifando aqui tudo aquilo que corrobore o paradigma da leitura ideologizada e doutrinária do momento, né? Eu, no entanto, gostaria apenas de enfatizar um resumo, até porque o tempo é curto, e na verdade a gente não precisa ir muito longe, porque eu olho para Jesus e eu vejo que ele não complicou nada, pelo contrário, ele simplificou muito as coisas, né? E diante de uma lei com mais de 600 preceitos estabelecida por Moisés, onde que eu vejo a maioria das pessoas indo tentar sacar de lá todas as falas e as orientações que fazem jus ao próprio pressuposto que o sujeito entra para interpretar o todo da vida, buscando na Bíblia, pela sua fama de livro sagrado, as afirmações que autorizam, que confirmem as suas próprias convicções. Eu quero poder resumir e me valer do resumo que Jesus fez lá em João, capítulo 13, no versículo 34. É o resumo da lei e dos profetas que Jesus fez. João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Abro ainda um parênteses para dizer que tem muita gente no meu perfil aí que fica citando aí os versos bíblicos, alguns fazendo certos links completamente sem pé e sem cabeça. Parece que o sujeito dá uma gulgada lá na situação. Cara, sobre esse tema, esse texto aqui, esse texto fala sobre isso, aí joga lá. E aí você fica, cara, esse cara não leu esse texto, ele não tem a menor noção do link que esse texto faz, das conexões. Aí não dá para discutir, não dá para falar, porque o sujeito está com uma ideia pronta. E o modo como ele se coloca, você nota que ele não está aberto na dúvida, ele quer doutrinar da mesma maneira como a mentezinha dele ficou doutrinada e ideologizada. Não pense vocês que eu vou discutir com isso, que eu vou conversar com isso. Porém, se o comentário não é ofensivo, não é desrespeitoso, ele vai ficar ali, porque isso é documento histórico. Tem que ficar ali. A própria história muda o seu próprio prisma, de maneira que isso tudo aí vai ficando documento, porque na verdade, a verdade, ela fala por si. Uma verdade que precisa de advogados é uma verdade morta. Eu creio numa verdade que é vida. E qual é a verdade? Eu dou a mesma resposta que Jesus deu, né? Silêncio. A verdade fala por si. Eu procuro conscientemente viver da melhor maneira que me seja possível, no que seja verdadeiro. E isso é tão dinâmico, e isso é tão multifacetado nas mais diversas direções e tem aplicabilidades totalmente diferentes nos mais diversos contextos, que falar sobre a verdade seria encabrestar a verdade numa dada circunstância, num dado contexto, portanto, deturpar a verdade. Por isso eu prefiro ir para o resumo de Jesus. E o resumo de Jesus em João, no capítulo 13, versículo 34, é o seguinte: novo mandamento vos dou. Essa é, inclusive, a única parte de todos os evangelhos em que Jesus fala com essa contundência aqui. Novo mandamento vos dou. Jesus deu várias recomendações. Jesus fez várias admoestações. Mas agora, falando o linguajar daquela geração,
que tinha total familiaridade com uma perspectiva legalista do proceder, então ele pega o vocabulário forense e faz essa recomendação aqui de uma forma absolutamente diferenciada de todas as outras no modo como ele as comunicava. Ele se coloca da seguinte maneira: novo mandamento vos dou. E qual é que mandamento é esse? Tem a ver com vestir? Tem a ver com falar? Tem a ver com comer e beber? Tem a ver com casar? Tem a ver com ficar solteiro? Tem a ver com trabalhar? Tem a ver com o quê? Ele especifica? Não. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Esse é o paradigma. Eu pergunto para vocês: a quem Jesus matou? Quem? A quem Jesus odiou? Odiou. Ódio. Não sei se vocês sabem o significado de ódio. A quem Jesus odiou? A quem? Aonde era direcionado o ódio dele? A quem Jesus... Ele agiu com verdade. Ele agiu com justiça. Mas a quem ele direcionou um ódio no sentido de matar? A quem? A quem? Os seus malfeitores? Ele matou alguém? Inclusive, tentaram salvar ele. E Jesus interrompe. Será que não se te dá que, se fosse para resolver as coisas nesses níveis, eu pediria ao meu Pai uma legião de anjos e eles resolveriam isso daqui no tapa? A quem, Jesus? Por isso que viver como o meu mestre, Jesus, não me leva a ser conveniente, convalescente, concordante com nenhuma injustiça, com nenhuma. É óbvio que é a justiça que a gente quer, sobretudo no panorama social. Quem convive comigo nunca me viu jogar panos quentes em cima de nenhuma injustiça. Agora, ódio, patrocinar a morte, o assassinato, não, isso eu nunca vou me deixar enveredar, embora isso pulse dentro de mim. Mas isso que pulsa dentro de mim diz respeito à minha natureza caída, e que eu submeto ao convite desse princípio enunciado por Jesus. Desse princípio enunciado por Jesus, porque dizem que Jesus se deixou morrer porque ele estava ali sacramentando e concordando com o suplício, com a pena de morte. Essa é a pena que eu quero. Essa pena que... Olha o nível de deturpação ideologizada dessa mentalidade tendenciosa e doutrinada, no modo como eles olham e fazem uma reinterpretação a partir do paradigma que hoje reina no olhar deles. Jesus morreu na cruz para validar o suplício estabelecido por César, indicando com isso que porque ele não fez nada na cruz, era porque ele concordava com a ele concordava com a pena de morte. A gente não sabe se chora ou se ri com isso, e aí com isso não dá para dialogar, não dá para conversar com esse nível de concepção e de entendimento deturpado, e de que aquele sacrifício foi uma denúncia, de que ele veio
Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio Filho. E mataram o Filho de Deus. Todavia, Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Para que Ele haveria de ressuscitar? Se ter cumprido o plano de legitimar o suplício de César era a grande finalidade. Mas a ressurreição ela foi estabelecida porque nem a morte possui mais poder sobre o dom da vida para todo aquele que crê. E a morte de Jesus, do autor da vida, é uma denúncia de como os nossos sistemas de poder e controle são falíveis, são adoecidos, são conforme a nossa natureza caída, que está sempre interpretando razões e considerando motivos para matar, para anular, para fazer distinções, para estabelecer supremacias, para dizer quem vive e quem morre. É o tempo todo. E chamam isso de frouxidão. Quem disse? Olha, todo o aperto de empenho do Estado no sentido de controlar o malefício perpetrado por aqueles que vivem no mal, eu vejo com muito lamento, eu não vibro. Porque tudo aquilo que envolve morte, mesmo daqueles a quem a gente, por aquilo que o sujeito fez, nós olharíamos numa concepção moral como ele merecendo, eu olho isso com lamento. Eu olho isso com lamento, eu não olho isso com alegria. Morreu, merecia morrer. Esse tipo de sentimento, ele diz muito mais respeito sobre mim do que sobre o outro que foi. Por isso que, diante da morte, muito mais são os mortos vivos do que propriamente aqueles que morrem no corpo, que é apenas uma pequena transição. É uma pequena transição. E a grande preocupação é a morte que acomete os vivos, e isso acontece aqui na consciência. Portanto, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Jesus não pendurou ninguém numa cruz. Ele foi pendurado. E ele tinha poder para poder barrar aquilo. Mas ele se deixou levar porque a vida dele era uma denúncia. Ele veio para denunciar, para que por intermédio dele ficasse estabelecido que a culpa não é dos judeus, mas é a natureza humana que está danificada. E o modo como essa danificação do humano, no seu critério arbitrário de eleger quem deve morrer e quem não deve, pela lei reativa de causa e efeito, de seres controlado pelo impulso sem a moderação da consciência, então ele revela que esse estado de autonomia, que prescinde de Deus e estabelece a sua própria justiça como sendo o ideal, sim, ele faz essa denúncia, tanto quanto o convite para todo aquele que crê, se destaque do espírito dessa geração e possa ir moldando a própria subjetividade num outro padrão que não vem de nós, mas é dom de Deus. E é um exercício diário de submeter a própria consciência e os impulsos ao crivo do chamado do Evangelho. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, olha para Jesus. É só olhar para Ele, como Ele viveu. É o novo mandamento que Ele dá. Se com aquilo que aconteceu com Ele, Ele quisesse legitimar algum tipo de sistema, ou algum tipo de mentalidade ou de moralidade vigente, ele jamais se utilizaria como o paradigma para esse enunciado. Um mandamento vos dou. Isso seria conforme a mentalidade ideologizada.
que vocês obedeçam cegamente, irrestritamente, às autoridades estabelecidas. Entendeu? Não a refutem, porque senão vai acontecer com vocês o que vai acontecer comigo já já, que eu vou legitimar pela via da minha omissão, para que fique legitimado na história a execução como sendo o instrumento e o braço forte dos homens para estabelecer a paz na terra. Olha, não dá para conversar com uma mentalidade dessa. Não dá. É subverter absolutamente tudo relativo ao sentido e ao significado real de Jesus e do Evangelho. De Jesus e do Evangelho. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. É nisso. Não é na obediência a um protocolo pré-estabelecido pela sociedade ou por quem quer que seja. Embora isso esteja implicado, mas num sentido periférico, porque o seu sentido essencial é nisto que conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E se quiserem ampliar o significado do que seja esse convite de Jesus, eu desafio, leiam lá Mateus capítulo 5, 6 e 7. Leiam lá. O que Jesus recomenda fazer com o perverso? O que Jesus recomenda fazer com os seus inimigos? Eu sei que isso tudo é muito indigesto, que aí o pessoal já parte logo assim: Felipe, eu quero ver se eles fizeram alguma coisa com a sua família, como que você vai reagir. É claro que eu vou ficar com raiva, vou ficar com muita raiva. A humanidade está aí, né? É claro que eu vou ficar com uma raiva danada, mas a raiva não é o absoluto da minha vida. A minha raiva terá plena justificativa nos fatos, mas ela nunca vai ser um absoluto para a plenitude da minha vida. Porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Logo, eu não sou apenas aquilo que eu sinto, eu sou sobretudo aquilo que eu decido ser, e eu decidi crer. Agora, você pode ficar submisso ao seu próprio instinto, criando cenários ilusórios, cenários imaginários, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, para com isso justificar a sua submissão ao seu próprio instinto. Viva isso e viva com as consequências. Agora, eu não vivo com o e se, eu vivo com o que é. E se Deus um dia me levar a passar por esse tipo de experiência, Ele me capacitará. Eu creio. Para que eu passe por isso e não tenha transgredido dentro de mim nenhum princípio de vida. Agora eu não vivo no e se. E se, mas e se acontecer, e se, eu dou graças a Deus, porque até o presente momento não aconteceu nada disso. Pelo contrário, eu teria várias narrativas de livramentos aqui para acontecer. De pessoas caminhando com pistola do meu lado, eu dentro do carro e nada acontecendo. Com batidas de polícia, com fuzil, a gente abaixando a janela e nada acontecendo. Mas é porque a gratidão foi tirada do coração das pessoas em função do medo de se deixarem levar pelos muitos enunciados, onde 10.000 cai à tua direita, 10.000 à sua esquerda, mas a pessoa já não tem mais a gratidão no coração de ter sido preservada. Ela se desespera e vive como se tivesse acontecido ou como se fosse acontecer com ela, e ela não descansa na confiança de estar sendo guardada. Então ela precisa se precaver. Ela precisa matar, ela precisa se armar, porque se ela não fizer, quem o fará? E se ela olhar para a vida dela, meu Deus do céu, até as coisas que pontualmente ocorreram, ela ainda está viva, ainda tem saúde, ainda pode tomar inúmeros caminhos,
Mas não é isso que ela leva em consideração, porque no coração dela, a sua própria raiva e o seu próprio medo é a medida daquilo que orienta a sua própria vida. Eu, no entanto, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Portanto, é essa mensagem que eu gostaria de deixar, incentivando a todos vocês para estarem aqui presencialmente com a gente, porque os momentos que antecedem aqui essa reflexão que nós fazemos é muito bom. Tem uma troca muito bacana. E tem o testemunho aqui de todos os que estão aqui. Posteriormente, vai ter o vídeo do nosso Mano Guto, que está ali atrás gravando, e vai estar à disposição lá no nosso canal, e depois a gente vai aí distribuindo em todas as nossas redes. No mais, gente, vamos seguir nesse caminho de esperança, de paz, não deturpando a essência do Evangelho em função de ventos de doutrinas ideológicas do momento, né? Porque, como diz lá em Lucas, no capítulo 21, é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Perseveremos. Perseveremos na essência, no espírito do Evangelho. E resistamos a esse assédio que tenta provocar a gente na direção de reatividades, mas que na verdade são expressões de confusão, de doutrinismos e de mentalidades ideologizadas com uma agenda pré-estabelecida, sem abertura para rever ou repensar. Com esses não tem diálogo, nem adianta. Vai falar o que tiver que falar, mas não há diálogo, né? E que Papai do Céu preserve o nosso coração de todo ressentimento, de toda amargura, né? Preserve o nosso coração de toda reatividade odienta, e que a gente aprenda a não resistir, a ceder, a sacrificar as palavras em favor do silêncio, quando o silêncio for aquilo que mais possa promover a paz num dado contexto, né? E vivendo com essa sabedoria, a fim de que o inimigo não ganhe espaço nas nossas predisposições, fazendo crescer e alimentar na gente sentimentos, impressões e perspectivas cuja principal vítima seremos nós lá na frente, né? Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Falar em oração, vamos então orar. Um beijão para todos vocês, minha gente.